Estamos aqui de novo, né, pessoal? Continuar falando das posições da alavanca e ficou faltando o que nós deixamos para o final. O R, reverse, né? Ré, quando você realmente vai fazer a manobra e quer deslocar o veículo para trás. E primeira ou low, baixa, né? Bom, o que acontece aí? Temos uma particularidade importante. Todo projeto, a engenharia enxerga um veículo de uma forma que o usuário vai utilizar na forma mais difícil, por exemplo. Quando que vai submeter ao maior esforço esse conjunto aí mecânico? Então a gente chama isso de condição severa, né? Condição severa de trabalho. E justamente assim, quando eu coloco o R ou primeira, é uma condição de trabalho severa. Eu sei que eu vou deslocar todo aquele peso do veículo para trás, ou talvez eu vou fazer o reboque, tirar um barco da marina, né? Então aí eu ponho o low ou primeiro, eu seleciono aquela marcha para ficar engatado primeira, não engatar segunda e eu conseguir fazer o reboque com No caso eu vou estar fazendo força então, Donofrio, o veículo? Sem dúvida. Seria uma utilização severa? Sem dúvida, né? Eu não vou alcançar velocidade, adquirir velocidade, só uma situação de força, de saída no carro. Isso, mas vou fazer força, né? Então aí a gente tem essa condição. Por exemplo, até a gente estava conversando aqui um pouco antes de fazer o vídeo, aí a gente comentou aqui, quando que eu utilizo isso? Não é a mesma coisa? Se eu colocar no D, eu não tenho primeira marcha? Creio que não, na verdade tem a primeira também, mas por ser um sistema hidráulico, né, o câmbio automático é um sistema hidráulico basicamente. A gente trabalha com pressões variadas, então lá dentro da transmissão ela vai ter diferenças, né? Ele vai engatar a primeira também. Mas aí por isso que entra esse fator aqui que a gente está falando um pouquinho do low, né? É isso aí. A pressão ela vai vir mais rígida, vai vir mais forte, Isso. Vai aplicar com mais segurança, automaticamente vai estar preservando a transmissão também. Isso. Falando em números, para vocês terem uma ideia, né? Embora a gente está falando mais da alavanca para a utilização do usuário, mas tecnicamente é interessante saber. Com certeza. Quando eu coloco em D, a aplicação de pressão dentro da caixa ela vai de 60 a 80 PSI. Quando eu aplico R ou primeira, low, vai de 210 a 240. Então, praticamente triplica. Triplica a pressão. Então ela gruda mesmo ali o pacote de embreagem de forma que não vai haver patinação. Por isso que quando você vai usar em condição severa, a gente chama essa condição de condição severa, é para utilizar a primeira. Então vamos começar a colocar algumas situações. Posso falar, Dona Pode. Se eu estiver saindo do meu prédio ali com o carro parado, eu saio em D ou eu posso colocar em primeira? Com certeza vai ter que colocar em primeiro ou low. A gente até faz uma brincadeira sempre, né? Se eu tiver um carro e eu precisar empurrar esse carro, se ele estiver no plano, às vezes uma, duas pessoas conseguem empurrar ele. Então eu preciso de pouca torque, pouca força para poder deslocar essa massa. Se ele estiver numa subida, eu vou ter que ter mais gente para empurrar. Com certeza. Então é a mesma coisa. Eu triplico a pressão, simulando essa força que está deslocando o veículo. Não, estou com o carro com a minha família numa viagem com mala, cachorro, papagaio, pessoal lá de peso. Eu vou sair numa subida. Eu coloco em D ou no L primeira? Low ou primeira, sempre, sempre. Até mesmo se eu estiver sozinho, o veículo é pesado. Às vezes é um carro pesado, o motor é forte, tudo e tal, mas o correto. A subida se tornou íngreme, aplica a primeira, aplica low. Tirou o carro da inércia, depois que o carro já deslocou, aí posso até colocar no drive direto, ele vai fazer a troca. Se não, posso dirigir segunda, terceira e depois drive, sem problema nenhum. Se o carro for blindado, eu posso estar fazendo essa mesma utilização, então. Sem dúvida, sem Tem dúvida. um peso extra, né? Com certeza. Deve ser feito dessa forma. E aí entra uma curiosidade, que a gente também tem como falar. Com certeza. Na questão da alavanca Tiptronic. Legal, eu tenho um carro que ele é automático, mas no final da minha alavanca ele só vai até D, Donofrio. Na sequência eu consigo deslocar lá para a lateral, que é o Tiptronic. Eu posso utilizar dessa maneira também? Eu posso ter esse pensamento? Sem dúvida. Pode perceber que quando você coloca ele em modo manual, ele limita. Alguns carros vai até terceira, mas são raros, mas a maioria vai só até segunda. Então eu ponho, assim que eu selecionei lá no painel, menos até o 1, se eu colocar em 1, eu tenho a condição severa de trabalho, é como se ele saísse em low primeira, 210 a 240 PSI, preservando a caixa. Deixa eu ver se eu entendi, Donofrio. Então no momento que eu colocar minha alavanca no Tiptronic e ele cair na primeira ali, eu vou estar praticamente fazendo a mesma coisa que esse modelo de alavanca. Ele vai estar caindo em low. A pressão lá dentro da transmissão ela vai ser uma pressão de segurança. Exatamente. E aí eu preservo a caixa.
Então aí vem para matar todas as nossas dúvidas. Não é colocar no D e simplesmente dirigir. A alavanca tem várias posições que é para a utilização racional dessa alavanca por vocês, que são usuários, né? Por todos nós que dirigimos carro automático. Beleza? Bacana. Pessoal, a gente gostaria de só lembrar que é o seguinte, no final do vídeo a gente vai estar deixando aí o link do site, do Facebook, do YouTube, do canal, tá? Se inscreve lá e quem tiver qualquer tipo de dúvida pode se sentir à vontade de estar contactando a gente aqui na SOS nos Automáticos. A gente vai ter o maior prazer de poder estar explicando para vocês e tirar qualquer tipo de dúvida sobre a correta utilização da alavanca seletor. Isso. E temos um projeto, né? Fica atento aí, que agora a gente vai falar de outras situações. Conversão de torque, utilização correta de como realmente dirigir o veículo. E, inclusive estamos pensando em fazer um vídeo real, né? Andando com o veículo e mostrando quando a gente muda a posição da alavanca o que acontece com o veículo. Com certeza. Legal. Tá? Então até uma próxima aí, pessoal. Até mais.